Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. No vídeo hoje eu vou trazer para vocês as últimas informações, as últimas notícias do São Paulo. O nosso São Paulo que está no mercado da bola buscando por centroavante reserva do Caleri, lateral esquerdo. Existe agora a venda do Beraldo que pode abrir vaga para novo zagueiro também. Tem a questão do Everton Ribeiro, do Ferreirinha. Tem também a casa do Bruno Pacheco, lateral esquerdo, que hoje é do Fortaleza. Tem muita coisa, então vem comigo para dar o ar da graça nesse começo de ano do nosso São Paulo. Vem comigo, deixa aquele likeinho pra dar aquela moral no vídeo também. E se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E eu faço muita questão de ter você por aqui, tá? Quero lembrar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet. XBet que é uma casa de bookmaker muito top, onde você dá palpites de futebol e também de basquete. Esse que é o charme. Também tem basquete NBA. Você vai no primeiro comentário fixado onde você usa o meu link. Com o meu código você tem o seu primeiro valor dobrado, deposita 100, vira 200, 200 vira 400 e assim vai até os R$ 1.560. Na NBA, hoje, nós temos o Philadelphia 76ers contra o Chicago Bulls, tem também o Memphis contra o San Antonio Spurs e tem o New Orleans contra o Brooklyn Nets. Olha aqui, o jogo mais equilibrado de todos é esse último do New Orleans contra o Brooklyn Nets. A vitória do New Orleans paga 1,43 e a vitória do Brooklyn paga 3,53. Lá no Philadelphia contra o Chicago Bulls, a vitória do Philadelphia paga 1,21. Quem diria que o time de Allen Iverson, que era favoritaço, principalmente jogando em casa na Philadelphia, chegaria nesse nível aqui. E a vitória do Chicago paga 6,04. O Philadelphia é bem favorito. Tá tudo no primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, XBet, tamo junto. Gente, eu quero começar esse vídeo aqui falando dessa busca por centroavante, porque o São Paulo ele tem uma luta para encontrar um centroavante que seja reserva do Caleri e que ganhe pouco, né? O São Paulo precisa que esse cara ganhe pouco. Não adianta esse cara chegar ganhando 500 contos, 600, 700 por mês, porque ele vem já para ser reserva. Dificilmente você vê uma contratação fazer tanto barulho, né, para ser um reserva. Quando o time contrata reserva, você nem vê. Ah, o São Paulo anunciou Erisson, por exemplo. O São Paulo anunciou fulano de tal. Você já sabe que vem pra reserva. Ele vinha ali pra compor elenco, como foi quando contratou o Marcos Guilherme. Hoje é uma busca maluca por um centroavante de um cara que vem pra ser reserva. E por que é maluca essa busca? Porque quando o Caleri se machucou no ano passado, em 2023, o São Paulo não conseguiu encontrar o seu futebol. Então o Lucas Moura caiu de produção, o Rames também caiu, o Luciano também caiu, Caio Paulista, Rafinha, todos pioraram. Então o São Paulo precisa mesmo desse centroavante aí, não pode dormir no ponto agora. Nomes como o de Pedro Raul seguem sendo ventilados. Nós tivemos aí uma sondagem pelo atacante Leandro Damião, que foi uma coisa constrangedora. Só que o Erisson, que estava lá, já foi embora. Tá naquela barca de Alexandre Pato, Erisson, David, Marcos Paulo, Matheus Belém, Valsig, Caio Paulista, um monte de cara que o São Paulo já está mandando embora, a grande maioria. E tem também, além do centroavante, uma questão que pega muito, que é se o Nicão vai chegar no São Paulo para ser esse meia que o Tricolor precisa. O Everton Ribeiro também, ele vai chegar no São Paulo, ele vai pro Bahia. O que aconteceu por último agora no caso do Everton Ribeiro, eu quero atualizar vocês aqui. Olha só, fiz até uma enquete se você gostaria de ter o Everton Ribeiro no São Paulo ou não. Você que tá comigo aqui agora, que aqui é o canal do São Paulo de manhã, fale comigo, você gostaria do Everton Ribeiro no São Paulo ou não? Porque o Everton Ribeiro optou por não renovar com o Flamengo. Até agora ele não aceitou a renovação com o Flamengo e está indo embora. O São Paulo surgiu como um grande interessado, o Cruzeiro também, nessa contratação do Everton Ribeiro. Só que o São Paulo tem muitos jogadores pro setor. Então o Dorival Júnior entende que não pode colocar muito, encher muito o setor de meias. São Paulo conta hoje com o Luciano, conta com o Galopo, que vai voltar para ser quase que um meio atacante. Ele conta com o Rodriguinho da base, ele conta com o Michel Araújo, ele conta com o Wellington Rato, ele conta até com o próprio Lucas Moura, que pode ser esse meia. Ele conta com, já não sei se eu falei Rames e Luciano, mas também tem esses dois. E tem o Nicão voltando. Então, onde o São Paulo poderia estar carente de jogador, o São Paulo vai ter um monte. Claro, o Wellington Rato pode aceitar a proposta para ir embora para o mundo árabe por 4 milhões de dólares, vai render quase uns 20 milhões para o São Paulo. E tem também o Eric, que chega para ser ponta, então é possível que o Rato vá embora mesmo e o Nicão talvez não venha.
Talvez o Rodriguinho não jogue, o Michel Araújo pode ser vendido pelo Fluminense a qualquer momento, vai saber como será o futuro, né? Agora, que o Everton Ribeiro poderia chegar no São Paulo pra jogar, poderia. Eu gostaria muito da ideia. Aí surgiu o Bahia forte pra levar o Everton Ribeiro. Quando o Bahia surge forte, o que eu me informei agora é que o Bahia vai pagar pra ele o que ele ganhava no Flamengo, mais de 1 milhão, sem ter uma redução salarial. Tipo assim, o Flamengo ofereceu um contrato de 1 ano, não tendo renovação automática, ganhando a mesma coisa, mas sem ter aumento. E aí, quando chega no Bahia, o Bahia falou assim, ó, vou te pagar a mesma coisa que você ganhava no Flamengo. Mas são 2 anos de contrato, você vai ter renovação automática se tiver metas batidas e coisa e tal. Então, pro Flamengo, ele ficaria como um cara que foi ídolo e agora o Flamengo já não faz nenhuma força para ele ficar mais lá. Já no Bahia, estão fazendo força para ele chegar. Então o Bahia deve ser o destino do Everton Ribeiro, mas isso sim, hoje. Amanhã pode ser o Cruzeiro, pode ser o São Paulo. Hoje, o Bahia segue na frente nessas notícias que eu passei aqui. E o Bahia, ele chegaria com o Rogério Ceni para ser lateral e reserva, né? Tô brincando. Ele chegaria lá para jogar com o Rogério Ceni, que deve ser um pedido pessoal também. Mas eu acho que o Everton Ribeiro indo pro Bahia faz um. Não acho que um acerto na carreira como ir pro São Paulo, mas lá ele vai pra ser lateral e banco. Seria um fim de carreira legal, ganhando a mesma coisa que por 2 anos de contrato. Tá bom, vai com Deus. O Luan, volante do São Paulo, falei pra vocês que ele despertou interesse do Cuiabá. Surge também nas últimas horas que o Vitória da Bahia, que acabou de subir, campeão da Série B, também tem interesse no futebol do Luan. Luan, que é volante do São Paulo. O São Paulo vai se desfazer dos volantes. Só que o São Paulo está buscando espaço de gringos no elenco. Então o São Paulo tem o plano de liberar o Yaxson Mendes e também de liberar o Gabriel Neves. E o Luan, ele surge como um dos primeiros volantes a sair do São Paulo. Olha que coisa interessante. Eu odiaria ver o Luan jogando em outro time. Mas assim, como o Luan não jogou com o Rogério e também já não está jogando com o Dorival, muito leva a acreditar que o Luan, o ciclo dele no São Paulo, pelo menos nessa passagem aqui, acabou. O Cuiabá seria um bom destino pro Luan. O Vitória, acho que menos. Porque o Cuiabá, ele se firmou na Série A. É um time bem acertadinho já. O Vitória pode chegar na Série A e jogar bem, ou pode chegar e cair ano que vem. Não tem nenhuma surpresa um time subir e voltar para a segunda divisão. Então o Luan, se optar pelo Vitória, é uma escolha para mim muito errada pela condição do Vitória. Diferente de você pegar o Cuiabá que não cai. E aí o São Paulo, perdendo o Luan, ele vai perder o Mendes também e o Neves, talvez perca o Neves. Ficaria Luiz Gustavo, Pablo Maia, Bobadilha, o próprio Alisson pro setor. Não fica tão desguarnecido assim. Apesar de eu achar que um camisa 5 pode ser que tenha que vir depois do Pablo Maia ser vendido, porque o Luiz Gustavo já tem a idade avançada. Mas o São Paulo tá fazendo tudo certinho nessa janela. Está muito bacana de ver essa movimentação do São Paulo. Torço muito pelo Luan. Não vai pro Vitória, Luan. Vai pro Cuiabá ou fique no São Paulo num time maior que o Cuiabá, um Grêmio da vida aí. Vê alguma proposta de um técnico que queira você, que você vai chegar lá pra jogar, viu? Vai ser muito melhor pra você sim, moleque. Ó, o Bruno Pacheco, ele surgiu como uma sondagem do São Paulo. Deve ter sido do departamento de estatística, que fez ali uma análise do perfil do jogador. E o Bruno Pacheco no lateral, ok. Né? Se você pegar números de assistência, não assistências finais, né? Aquele cruzamento que o cara cabeceou e foi o gol. Não é essa assistência. A assistência de que ele participou das jogadas. Ele tocou a bola pro ponta, recebeu de volta, jogou pro meio da área. O cara do meio da área chutou, deu rebote, gol. O Bruno Pacheco participou. Não deu a assistência propriamente dita do Cartola, sabe? Mas ele participou do gol. Em participações de gols, o Bruno Pacheco é um cara interessante. Ele é um cara que tem o perfil físico muito bom. O porte físico, né? Vamos dizer assim. Ele corre bem, ele nunca tá gordo. Ele dificilmente tá machucado. O Bruno Pacheco é um cara interessante para um time no estilo do Fortaleza. Eu acho que pro São Paulo, quando você tem o Wellington já pra mim demonstrou até mais futebol do que o Bruno Pacheco quando esteve no auge. Fazendo gol em Palmeiras, em Copa do Brasil e etc. Então, quando você tem o Wellington e o Patrick Lanza, que dito pelo Branco da seleção, que jogou em 94, fez o gol na Holanda, o Branco hoje trabalha nas categorias de base da seleção brasileira, ele falou que o Patrick Lanza vai ser titular do Brasil principal. Ele falou que o Patrick Lanza é monstrão e vai jogar muito. Então, ter o Patrick Lanza e o Wellington, você já tem lateral. Claro, o Wellington pode ir embora, pode se machucar de novo, o próprio Lanza pode se machucar, é um problema. Eu acho que ter mais um lateral no São Paulo é fundamental e acho que o Bruno Pacheco chegaria para ser reserva também do Wellington.
Então, pra mim, não tem muito sentido. Você traz o cara pra ser reserva do Wellington e ainda conta com o Patrick Lanza podendo subir e crescer muito na carreira e ser o que se espera dele. O Bruno Pacheco seria o quê? Terceiro reserva? Se os três estiverem em boa forma, você vai contratar o terceiro reserva. Então, não considero um acerto o do Patrick Lanza. Acho, inclusive, que nem inteligente é. O Ferreirinha, ele segue praticamente fechado com o São Paulo. Não tem papel assinado ainda. Mas o que nós temos de última hora é que o Grêmio aceitou tudo que o São Paulo propôs. O Ferreirinha bateu o pé com o Grêmio e falou: Grêmio, pelo amor de Deus, me negocia logo com o São Paulo. Eu quero ir logo pro São Paulo. Então o Ferreirinha bate o pé e fala: Grêmio, me ajuda, eu quero ir embora pro São Paulo. O Grêmio aceita o que o São Paulo tem a oferecer. E segundo o Belmonte, o que não fechou ainda são essas questões do agente. Quanto vai? Todo mundo que tem que assinar, vamos dizer assim. Todo mundo tem que assinar. São agentes, staffs, empresário, vai saber o nome que é chamado hoje. Mas o São Paulo conversa com muitas pessoas, isso demanda tempo, isso é difícil, não conclui da noite pro dia. Mas tá tudo certo entre São Paulo e Ferreirinha. Corinthians tentou atravessar, Bahia tentou atravessar, segundo o que saiu na mídia, e o São Paulo seguiu forte porque a vontade do jogador é jogar no São Paulo. Isso teria sido o fator preponderante, determinante, decisivo para o São Paulo fechar com o cara. O São Paulo espera o Ferreirinha de portas abertas. O Dorival Júnior gosta muito da ideia de ter o Ferreirinha no São Paulo. E basta saber aí onde o Ferreirinha vai jogar no tricolor, se vai ser titular ou não. Galopo, Nestor, Ferreirinha, são todos caras pro setor esquerdo. Não é que eles são que o Nestor vai ser ponta esquerda ou o Galopo. Não vão. Ferreirinha ponta. Mas é um setor da esquerda que ficaria complicado de você montar o time pensando em Lucas e Caleri e Rames já jogando. O próprio Luciano talvez já jogando. Fica difícil de você entender esse São Paulo com Ferreirinha, com Galopo, com Nestor, porque os caras vão pedir passagem. Se Rames e Luciano tiverem ali um revezamento, fica pro outro lado Ferreirinha, Nestor, Michel Araújo, tudo para um revezamento também. É complicado pensar num cara igual Nestor, que é titular absoluto na reserva, um cara igual Galopo, que é a contratação mais cara da história do São Paulo na reserva, e um cara igual Ferreirinha, que foi essa novela tão gigantesca, ser reserva do tricolor do nada, assim. Fica para mim complicado de entender, mas o Dorival que se vire com essas ótimas contratações que o São Paulo tem feito, não é verdade? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse like aí pra dar essa moral, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!